Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 25, é o texto onde nós estamos. E talvez, quando você passa por esses textos, assim, que não são aparentemente textos muito aplicativos, geralmente as pessoas ou passam por cima, ou leem tão rapidamente, ou muitas vezes os pregadores fogem de textos assim, porque parecem que eles não têm uma aplicação. Geralmente as pessoas querem falar de alguns temas que sejam cada vez mais pessoais e aplicativos para a nossa vida, prática pessoal do dia a dia. Mas a Bíblia, ela trata de todas as vertentes da vida, da nossa existência. E quando nós lemos o texto sagrado, e quando nós estudamos o texto expositivamente, e é isso que exatamente eu faço aqui na igreja, eu leio o texto, eu explico o texto e eu aplico o texto. Isso é pregação expositiva. Às vezes você vê um pregador que ele lê o texto e você não sabe por que ele lê o texto, porque nunca mais ele volta naquele texto, né? E ele vai falar de outra coisa qualquer, e você no final pergunta por que ele leu esse texto. Então, a pregação bíblica é a pregação que lê o texto, explica o texto e aplica o texto para as nossas vidas. E quando a gente estuda um livro, como por exemplo Atos dos Apóstolos, o valor é que o livro vai tocar em vários aspectos para a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nessa questão tão prática e tão atual do cristão, da igreja e das autoridades constituídas. E exatamente o que o nosso texto do capítulo 25 e 26 vai fazer, já fez isso no capítulo, desde que Paulo foi preso, né, no capítulo 20, vem tratando desse tema da presença de autoridades na vida da igreja. E cada texto traz uma nuance interessante para a gente. Diz assim, no capítulo 25: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia, de Cesareia a Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Na verdade, eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou estar lá em breve. Desça comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se é que cometeu algum crime. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte assentou-se no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Festo veio substituindo o governador anterior Félix. E aqui a igreja e o cristão, ele está interagindo na sociedade. Há rebeliões acontecendo em Israel, como sempre aconteceram, principalmente no período dos romanos. Eles queriam banir os romanos de lá, e eles conseguiram fazer isso no ano 70 depois de Cristo, que aí houve a destruição de Jerusalém. Mas revoltas e revoltosos sempre estiveram presentes, e exatamente por isso Félix, que era o governador anterior, foi mandado embora, foi chamado pelo imperador Cláudio, porque ele não fez um bom trabalho. E então a igreja, veja, isso tem uma implicação direta com Paulo, porque Paulo está preso e Félix, para poder ganhar a aprovação, o carisma dos judeus, manteve Paulo preso. Então veja, a igreja, ela está existindo na sociedade, e todas as ações políticas que acontecem no Estado, na sociedade, têm e afetam diretamente a igreja, o cristão, seja na economia, seja na questão social, em todos os aspectos. As políticas públicas e governamentais, sejam do governo local ou do governo nacional, federal, tudo isso tem uma implicação direta
algo que a igreja precisa saber é se mover no meio dessas situações, principalmente porque cada governo que chega tem uma atitude diferenciada com a igreja, com os cristãos, ok? Então, tiveram imperadores que não perseguiram a igreja, foram poucos, mas eles existiram. Alguns outros aceitaram, outros foram terríveis contra a igreja. Então, levantaram perseguições que duraram anos e inclusive, acabaram com a igreja em certos locais. Tamanha e ferrenha foram as perseguições. Então, a igreja ela precisa aprender a se mover nessa questão política, social, econômica, e isso é o que está acontecendo agora. Félix está sendo substituído por outro governador, Festo. E Festo, depois que ele chega em Cesareia, que é essa pequena Roma, como a gente já viu, eles querendo, e de forma muito prudente, foi a Jerusalém, porque o seu antecessor saiu porque não teve uma ação correta aí e frutífera com os judeus. Então ele vai para Jerusalém, ele vai para lá ouvir as autoridades, ele vai ouvir as queixas, os problemas, ver a cidade, conhecer o local, enfim, ele vai se ambientar na situação. E uma das queixas é contra Paulo. E aí então eles pedem para que o governador traga Paulo para Jerusalém, só que ele não pode fazer isso pela lei romana. Um prisioneiro romano, um cidadão romano não poderia ser transferido de um lugar para o outro sem o seu consentimento. E ele aqui atende a essa normativa e mantém Paulo em Cesareia e chama os seus acusadores para lá. E aí eles vêm, depois desse pequeno período de tempo, de 8 a 10 dias, se reúnem ali, o governador chama Paulo, eles fazem muitas e graves acusações, como já foram feitas anteriormente, mas não podem provar nada. E aqui a igreja precisa ter integridade. Acusações podem ser levantadas, mas a igreja precisa ter integridade. E você, como cristão, precisa sempre ser maduro na fé e entender que toda história tem no mínimo dois lados. No mínimo dois lados. Você não pode, ao ouvir uma história, seja de quem for, acreditar naquilo piamente, completamente. Por quê? Porque você está ouvindo um pedaço da história, você não está ouvindo a história inteira, toda. Quantas vezes eu e você erramos, porque ouvimos um único lado e tomamos aquilo por verdade, e fizemos juízo, e demos palavra, e falamos, e aprovamos, e reprovamos, ouvindo apenas um lado da história. E Festo aqui, ele foi muito feliz, porque ele chamou para ouvir Paulo também. E esse é o princípio básico, nós precisamos sempre ouvir os dois lados da história. Então Paulo diz no versículo 8, fez sua defesa. Essa é a quinta ou sexta defesa do apóstolo Paulo, ok? Que ele está fazendo desde que foi preso já há 2 anos. Então ele está se defendendo, ora diante do governador, ora diante de outro, ora diante de autoridades, diante dos próprios judeus. Então ele vai dizer, não cometi nenhuma falta contra a lei dos judeus. Isso é a lei de Moisés e tudo aquilo que os judeus colocavam como normativas, nem contra o templo, nem contra César. Está vendo aqui? Os judeus já acrescentaram aqui uma acusação, e essa acusação aqui com certeza é que Jesus é o rei. E só existia um imperador, só existia um rei soberano, que era Kaiser, César, o imperador. Quando os cristãos diziam que Jesus Cristo é Senhor, o que hoje para a gente é a coisa mais natural de dizer, mas naquela época afirmar isso, Jesus é Senhor, era colocar sua cabeça a prêmio, porque o Senhor é César, é Augusto, ele é o Senhor, ele é o imperador. Então, quando você diz Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, naquela época você estava trazendo uma revolta contra o Império Romano, porque havia um imperador que
governava o mundo conhecido naquela época. Então dizer que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era colocar a cabeça a prêmio, ok? Era colocar Jesus acima do imperador, e ele sempre esteve e sempre estará. Mas quando a igreja afirma isso tem uma implicação política direta. E aqui, irmãos, a igreja precisa, e aqui tem outra lição para nós, é que a igreja coloca Cristo acima de qualquer político. Cristo está acima de qualquer político, de qualquer estrutura política, de qualquer ideia, ideologia política, econômica, social, seja lá do que for, ok? Seja lá do que for, Cristo está acima de tudo. Um erro que a igreja cometeu, a igreja evangélica, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, foi assumir o nazismo como sendo de Deus. E as igrejas estavam cheias dos nazistas. Chamava-se inclusive a igreja do Führer, que era o nome para Hitler. Mas havia cristãos que sabiam que isso era inaceitável e não se venderam e morreram enforcados por isso. Inclusive Dietrich Bonhoeffer, que foi o que morreu, um pastor que era da Alemanha, que pregava contra o nazismo, dizia que aquilo era totalmente errado, não era bíblico. Ele ficou anos preso e morreu enforcado. 3 semanas depois que ele foi morto enforcado, a guerra acabou, ok? Então, a gente lutou por isso, e hoje o que nós vemos dentro da ideia dos nossos dias é que se une a ideia da política com a igreja. Não, Cristo está desse lado dessa ideologia, não daquele outro lado, ou vice-versa, de jeito nenhum, irmãos. Cristo está acima de tudo e de todos, ok? E é isso que a igreja precisa pregar. É aqui que nós estamos. Não colocamos Jesus associado com político algum. Cristo está acima de tudo, o seu evangelho acima de tudo, e isso não podemos negociar de jeito nenhum. Versículo 9: Festo, querendo prestar um favor aos judeus. E aí você vê que um político, às vezes, ele toma uma decisão acertada em relação à igreja. Não, vão para Cesareia, se vocês têm alguma coisa para acusar esse Paulo, vão para lá e acusem ele, atitude correta. Mas agora, ele já está com outra atitude. Então o político, ele se move muitas vezes, às vezes ele anda dentro da linha da lei, mas às vezes ele se move, eles são muitas vezes invertebrados, eles se enfiam em lugares, em situações, ok? São pessoas que não têm muitas vezes escrúpulos, não todos são assim, mas a maioria é assim, e se movem para agradar aqueles que na situação, naquele momento, estão a seu favor, ou ele quer o favor daquelas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Está vendo? Ele não podia arremeter Paulo para lá sem o consentimento de Paulo, porque Paulo é um cidadão romano, ele não podia ser transferido sem o consentimento dele, ok? Por isso que ele está perguntando, ele não está mandando, ele não poderia mandar isso a Paulo. Versículo 10: Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, bem como sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Contudo, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irás. Veja a ousadia de Paulo, veja que coisa maravilhosa, irmão. Aqui isso se chama integridade. É uma igreja que não se vende, é um cristão íntegro. Ele sabe da legislação, ele sabe da lei, ele sabe os seus deveres, ele sabe os seus direitos, ele sabe, meu amado irmão, que não violou
livro faz isso reiteradas vezes. A igreja não se corrompeu, a igreja não se vendeu, a igreja não se misturou, a igreja não mentiu, a igreja não roubou, a igreja não infringiu as leis, sejam elas dos judeus, sejam elas dos romanos. A igreja, Paulo, os seus líderes estão vivendo uma vida de integridade. Pena que para muitos hoje não podemos dizer isso. Muitas denominações envolvidas com tanta coisa errada, quanta gente envolvida com tanta coisa errada. Meus irmãos, nós temos que ter todo cuidado, e aqui há algo que nós precisamos aprender. A igreja precisa ser íntegra diante das autoridades, diante dos políticos, diante da lei. A igreja precisa ser íntegra, e isso Deus nos ajude a ser e a permanecer nisso. Mas infelizmente muita gente já se vendeu por aí e tem produzido muitos escândalos, sejam pessoas isoladamente, cristãos que têm um nome mais conhecido, às vezes lideranças, pastores, às vezes denominações inteiras envolvidas em escândalos, sejam políticos, sexuais, financeiros, enfim. Infelizmente, irmãos, a igreja precisa ser olhada para o mundo e ser escrito sobre a igreja isso. Não há nada contra a igreja. E Paulo toma essa decisão de apelar a César, porque se ele vai para Jerusalém, lá ele já sabe o que vai acontecer com ele, ele vai morrer. E ele já se antecipa e diz isso aqui. Ele vê que Festo, o governador, está totalmente inclinado à sua condenação de forma injusta. Ele está completamente vendido na situação, ok? Então, Paulo agora, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse para ele quando o encontrou, tem bom ânimo, coragem, porque você vai testemunhar aqui e também em Roma acerca de mim. Então, Paulo, percebendo tudo isso, vê que aquilo que Jesus disse, agora é a hora de dizer: eu vou para Roma, eu quero me defender, como era direito de todo cidadão romano comparecer diante do imperador para poder se defender. Festo não tem mais nada o que fazer. Festo não esperava isso aqui. Festo agora vai ter que vai ter que entregar um prisioneiro para o imperador. Não é alguém perigoso, não tem acusação formal contra ele que se possa provar. Tudo isso vai contra o próprio governador pela sua inabilidade de resolver um problema local, ok? Então tudo isso vai contar contra o próprio imperador. Versículo 13: alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse: há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui para Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que se confronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo estes comigo para cá, não retardei o caso, assentei-me no tribunal no dia seguinte e ordenei que um homem fosse trazido. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu pensava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar tais assuntos, perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações, apelando Paulo para que permanecesse detido até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem, amanhã o ouvirás. Respondeu Festo: aqui agora diante de um rei. E isso cumpre aquilo que Deus mesmo disse, né? Lá no capítulo 12, quando Paulo foi salvo, Saulo foi salvo, Ananias disse que
Deus o chamou para inclusive falar a imperadores e reis. E aqui se cumpre esse texto. O rei Agripa, ele é neto do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, é avô dele. O Herodes I, aqui, é o pai dele, que era aquela peste terrível que condenou Jesus também, ok? É aquele homem que decapitou aqui João Batista, era o pai dele, ok? E agora você tem o último descendente dos Herodes. Esse aqui é o último dos Herodes, ok? O último dos Herodes. Berenice é sua irmã, assim como Drusila também era sua irmã, que era a esposa de Félix, o governador anterior. Então, veja, tudo parece estar muito dentro de casa, a questão aqui. Berenice era casada, separou do marido, o marido morreu, depois ela voltou para o seu irmão, todo mundo sabia que eles tinham um caso, era um incesto ali, uma relação entre irmãos, uma relação conjugal entre irmãos. Ele, para abafar a situação, deu ela de casamento para um outro rei, entre aspas, ele era o governador de uma região. Ela, pouco tempo depois, o abandonou e voltou para casa. Então, aqui é algo terrível. Veja, essas pessoas é que vão ouvir agora o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ok? Então, veja, Festo não tem do que acusar Paulo. Então ele precisa mandar alguma coisa para o imperador. De que acusação eu vou acusar ele? Não tem do que acusar, é só algumas discussões bobas e inúteis. Isso é um prejuízo muito grande para o próprio Festo. Então ele chama aqui, aproveitando a presença do rei Agripa, para poder explanar a situação e ver o que Agripa vai dizer. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala das audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então estava toda aquela cúpula. Olha o momento importante que Paulo tem. Essas pessoas não ouviriam do Evangelho em outra circunstância, porque o Evangelho era para os pobres. Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Jesus era chamado de amigo dos pecadores, amigo dos publicanos e pecadores, das prostitutas, dos mendigos. Jesus andava junto a essas pessoas o cercavam e ouviam do Evangelho da salvação, e a igreja não fazia diferente. A igreja estava cercada dos pobres, necessitados, enjeitados na sociedade. Eram esses a maioria da igreja, formada por escravos. Em todo lugar que a igreja chegava, a igreja era a sua maioria de escravos, mulheres, órfãos, viúvas, pessoas que a sociedade enjeitava. Eles vinham ouvir o Evangelho e permaneciam em Cristo Jesus. E aqui agora você tem os homens ricos, importantes, poderosos, autoridades e reis aqui ouvindo o apóstolo Paulo. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido, versículo 24. Então Festo disse ao rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco: vejam este homem. Toda a comunidade judaica me faz petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, clamando que ele deixasse de viver. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte, mas como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Contudo, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um prisioneiro sem especificar as acusações contra ele. Veja que bonito. Ele diz para toda a sociedade, para todos os líderes: não há nada contra esse homem, não há nada que justifique uma pena de morte, como os judeus estão pedindo. Não há nada, meus irmãos. Isso é tão importante. Isso lembra Daniel. Daniel era assim. Ele estava
no palácio do homem mais poderoso do mundo na época, seja Nabucodonosor, seja Dario, seja Ciro, enfim, ele estava entre os homens mais poderosos do mundo. E dezenas, talvez centenas de homens vasculharam a vida dele inteira, para ver se achavam um erro, algo que dizer contra ele que desabonasse a sua vida, e não acharam nada. E então pediram para o rei: faça um decreto para que ninguém ore por 30 dias a Deus nenhum, apenas a ti, ó rei. E foi por isso que Daniel foi para a cova dos leões, porque nada foi encontrado em sua vida. E é isso, irmãos, que deve acontecer conosco, pessoalmente. Às vezes as pessoas podem até não gostar de você, mas elas não podem te acusar de nada do que tu tenha feito. Não há prova, não há nada do que você fez que seja justificável qualquer coisa que falam contra mim e contra você. Que Deus nos dê graça para isso. Isso é uma grande lição, isso é uma grande coisa. É um caráter maravilhoso, meus irmãos. É um caráter maravilhoso. E se você conseguir isso aqui dentro da sua casa, é mais show de bola ainda. Porque dentro de casa você é quem você é. E se dentro da sua casa ninguém tem do que te acusar, é algo fantástico. Não é verdade? É algo surpreendente e maravilhoso. Então, o capítulo 26 diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Então, veja, ele se dirige ao personagem principal aqui, o rei Agripa, e ressalta que Agripa ele era versado em tudo que diz respeito ao judaísmo. E outra coisa importante é que Cláudio, o imperador, deu autoridade a Agripa de colocar e substituir o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote ele era colocado e tirado pelo rei Agripa. Agripa ele foi educado em Roma, ok? Desde muito cedo o pai dele, Herodes I, mandou ele para Roma para estudar em Roma. Então você tem o rei Agripa, um homem que toca em dois mundos. Ele toca o mundo romano, porque foi criado entre os romanos, mas de nascença e também da própria vida depois que volta de Roma, ok? Com 17 anos mais ou menos ele volta de Roma. Então ele conhece o judaísmo e ele tem autoridade sobre os sumos sacerdotes. Então veja, ele é uma pessoa chave aqui. A palavra, o testemunho, defender-se diante de Agripa é um ponto muito importante. Por quê? Porque o imperador, quando ouvisse o nome dele, ia saber quem é, e também o respaldo do que ele fazia em Israel. Então é uma pessoa chave aqui diante da qual o apóstolo Paulo irá se defender, ok? Então veja aqui no versículo 4: quanto à minha vida desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiser testemunhar, porque na condição de fariseu vivi o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, o qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite, almejavam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês
como ele viveu no judaísmo. E aqui novamente ele está ensinando a mim e a você a testemunhar, ok? Falando da nossa vida antes de Cristo Jesus. E ele mesmo demonstra como ele viveu, como a sua família viveu, a esperança dentro do próprio farisaísmo, dentro dos fariseus, a esperança da nação de Israel, das 12 tribos. Aí as 12 tribos já não existem há muitos séculos, ok? As 12 tribos não existem há muitos séculos. Na realidade, há uns 6, 7 séculos atrás, o Reino do Norte, as 10 tribos do Reino do Norte foram totalmente destruídas, só sobraram 2 tribos, Benjamim e Judá, no Reino do Sul, e ninguém sabia muito. Aqui ainda dava para saber, mas isso já tinha se perdido, essa composição de 2 tribos aqui, elas já tinham se perdido aqui então. Mas é uma ideia, é um conceito, as 12 tribos, isso é como a nação inteira. A esperança qual é? É que Deus virá, é que Deus enviará o Messias, é que Deus dará fim a toda injustiça, é que Deus colocará fim a todo mal, a todas as trevas, a toda injustiça humana, que Deus vai ressuscitar todas as pessoas, tanto bons quanto maus, tanto justos como injustos, e vai julgar cada um segundo as suas obras. É isso que o Antigo Testamento diz, é isso que o Evangelho reafirma, e é por isso que o apóstolo Paulo está preso, porque ele disse que Deus irá ressuscitar a todos, porque primeiro Deus ressuscitou a Jesus, o juiz de vivos e mortos, e Ele vai ressuscitar a todos para trazer um juízo eterno a todo ser humano, ok? Então, a admiração dele aqui, e ele chama isso a Agripa, porque Agripa, como um judeu, ele entende que é isso que os profetas dizem, é isso que a lei de Moisés diz. Versículo 9, na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele fala agora da sua vida antes de Cristo, mas contra Cristo, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então veja a ação terrível de Paulo, de perseguir, de maltratar, de aprisionar e de votar sim pela morte, não apenas de Estevão, mas de outros cristãos também, ok? Quando eles eram mortos, aqui está no plural, quando eles eram mortos, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e aqui blasfemar contra o nome de Jesus. Paulo, ele era também, Saulo aqui era um torturador. Ele fazia as pessoas num sofrimento tão intenso e profundo que os crentes até blasfemavam contra Jesus. Não, eu nego Jesus, eu não conheço Jesus, e eu abandono Jesus, e enfim, ele era de uma violência tão terrível, de uma cegueira, de um ódio, de uma maldade tão intensa, e é esse que Deus salva. Então não duvide da salvação de ninguém não, tá bom? Não pense que alguém é tudo demais para ser salvo, não, porque Deus pode salvar qualquer um. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, no coração, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado ao meio-dia, ó rei Agripa, enquanto eu seguia pelo caminho. E aqui é a terceira vez que vai se narrar a conversão de Paulo, ok? A primeira vez uma narrativa contada por Lucas, a segunda vez pelo próprio apóstolo Paulo, dando uma defesa, o seu próprio testemunho. Agora a terceira vez, novamente Paulo dando seu testemunho, a sua defesa. Ele conta a sua conversão, ele conta como Deus o salvou, e aqui ele vai dar alguns detalhes que ele não deu anteriormente, ok?
Ao meio-dia, alguém, quando eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos os que iam comigo. A única vez que ele disse que a luz brilhava mais que o sol. Ele está vendo Jesus glorificado. Jesus glorificado aparece para Paulo. É interessante que tem gente que hoje em dia diz que vê Jesus. Ninguém fica cego, ninguém cai como morto, ninguém vê uma luz que brilha mais que o sol. Já percebeu isso? Todo mundo vê um homem vestido de branco, andando por aí, meio barbudo e tal, não sei o que, coisa e tal. Aí você fica olhando e fala, rapaz, Jesus, ele deixou sua glória, se fez um homem como nós e voltou para a glória que ele tinha, de sempre teve, sempre terá. Como é que alguém disse que hoje vê Jesus e não vê Jesus? Glorifica. Você está vendo outra pessoa. Você está tendo uma ilusão, uma visão muito mal feita. Não está vendo Jesus. Quando João vê Jesus em Apocalipse, ele cai como morto. Ele vê o diabo, ele vê o dragão, a antiga serpente, ele vê as bestas, ele vê o mundo se acabar, as florestas queimando, os rios, e tudo se acabando. Ele vê o sol escurecer. Ele não cai como morto. Mas quando ele vê Jesus no capítulo 1, ele cai como morto. As pessoas hoje encontram Jesus assim na esquina, aqui, ali, lá, e não falei com Jesus. Ele encontrou comigo. Rapaz, foi com Genésio que você teve encontro. Não foi com Jesus. Você está vendo coisa. É só ilusão da sua cabeça. Cuidado. Meus amados irmãos, olha o texto sagrado. Olha que texto precioso. Uma luz que brilhava mais que o sol ao meio-dia. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. A gente sabe aqui o idioma que Jesus falou com ele, em língua hebraica, falou do coração dele, falou a língua da alma, do coração de Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, mas levante-se, fique de pé. Eu apareci a você para constituir um ministro e testemunha tanto das coisas em que você viu como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu enviei, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que pregação! Saulo ouviu uma pregação inteira de Jesus. Jesus pregou para ele. É o único texto também que fala do diálogo mais profundo, mais delongado que houve entre eles. Meus irmãos, que coisa linda! Imagina todas aquelas autoridades ouvindo agora pelos lábios de Paulo as palavras do Senhor Jesus. E que palavras são essas? O Evangelho está aqui. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E todos aqueles que se revoltam contra mim são como aquele animal irracional, como aquele boi bravo, um animal irracional que está dando coice quando o agricultor, com aquela vara e na ponta uma setinha de metal, toca o traseiro do animal simplesmente para que ele continue caminhando. Não é para matar, ferir, não, é simplesmente um toque para ele saber que ele precisa prosseguir. Mas o animal, quando ele dá um coice, no momento em que o aguilhão, aquela ponta de metal toca, quando ele dá um coice, o aguilhão entra por causa da própria rebeldia do animal, da violência do animal. Meus irmãos, quantas vezes Deus quis falar comigo e com você?
nós somos iguais a esse boi irracional. E nós demos coice. E nós esbravejamos. E nós lutamos contra Deus. E resistimos. E quando Deus falou, nosso coração se endureceu. Quantas vezes a voz mansa e doce do Criador veio até nós, do Espírito de Deus, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. E o seu coração se endureceu. E então o próprio Deus agora tem que te tratar como um animal irracional e usar um aguilhão. E você continua lutando contra Deus. E aquele chamado de Deus, às vezes pontiagudo, às vezes é aquela palavra na mensagem que vai no teu coração e abala você, e revela seu coração, e revela sua alma. A leitura do texto mostra algo em você. No lugar do seu coração quebrar, o seu coração endurece. É contra você mesmo. É contra você mesmo. O boi nada faz contra o agricultor. Quando ele, ao dar o seu coice, simplesmente fere a si mesmo. Que Deus não precisa usar o aguilhão contra mim e contra você. Que Deus não precisa usar a vara como um bom pai que castigou o filho que ama. Mas que os nossos corações sejam quebrantados e contritos e humilhados diante dele. E quando a voz dele vier, quando sua palavra soar, o nosso coração possa se derreter diante de Deus. E então, veja que o chamado de Paulo te constituiu, eu te apareci para te constituir ministro, para você ir àqueles que são judeus e gentios e pregar o quê? Para abrir, versículo 18, para abrir os olhos deles. E isso é quando você prega o Evangelho, os olhos das pessoas são abertos. São abertos para as trevas delas, são abertos para o pecado delas, são abertos para a condição espiritual que elas estão. E a condição espiritual está aqui. E convertê-los das trevas para a luz. E faz parte do Evangelho dizer isso para as pessoas. Que as pessoas estão nas trevas do pecado. E Cristo vai um pouco mais adiante do poder de Satanás para Deus enquanto você não é salvo. Enquanto Deus não salvou você, enquanto você não se converteu. Não apenas você está cego, não apenas você está em trevas profundas, mas você está no poder do diabo, no poder de Satanás. Irmão, essa realidade espiritual você e eu não entenderemos nunca na nossa vida sem esses textos da Bíblia. Eu queria que você, a partir desse texto, passasse a olhar a sua família assim. Você passasse a olhar as pessoas dessa comunidade assim. Cada pessoa sem Cristo está cego, está em trevas profundas, mas não apenas isso, está nas garras do diabo, nas garras do pecado, nas garras da morte, sem Deus e sem esperança no mundo. E eu quero dizer para você que Deus não é brasileiro. Deus não vai dar jeitinho para ninguém. Essa ideia que não, as crianças estão salvas. Olha, ficou velho demais e virou criança. Não, é só um adolescente. Não importa, irmão. É um pecador. Precisa de Cristo. Prega o Evangelho para a criança. Prega o Evangelho para o adolescente, para o jovem, para o homem, para a mulher. Eu quero dizer para você que não é popular o que eu vou dizer aqui agora para você. Mas é a realidade desse texto. Os adolescentes estão perdidos sem Cristo Jesus. Se um adolescente morrer, ele não vai para a glória junto a Deus. Ele está perdido, ele está morto em seus delitos e pecados. Irmão, isso é uma realidade. Eu quero dizer para você, olhe para mim, isso é uma atitude de amor quando você diz isso. Quando você diz que uma pessoa, que ela está nessa situação, nesse risco, isso é uma atitude de amor. A atitude do ódio é quando a pessoa está com câncer, e no lugar de você dizer, tratamento, a cura, você diz para ela, não, você não tem nada. O médico diz que você não tem nada. Toma só uma dipirona para você sentir dor. Isso é ódio. Você quer que aquela pessoa morra de câncer. Mas quando você ama uma pessoa, você diz, você está muito doente, você precisa de remédio, você precisa de tratamento, eu estou aqui para te ajudar, vamos junto, você vai sair dessa. Isso é uma atitude de amor, irmão. A
Atitude de amor é passar a mão na cabeça e dizer, não, está tudo bem, no final vai dar tudo certo. Não. O Senhor Jesus está dizendo para Paulo, você vai abrir os olhos deles para as realidades espirituais que eles estão nas trevas, eles estão na mão do diabo, nas garras do diabo, mas Deus quer trazê-los para o poder dele, para a cruz de Cristo, para a autoridade de Cristo, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que, e só aí, só quando alguém passa para Cristo, só quando alguém nasce de novo e recebe a Cristo, aqui, somente aqui, a fim de que eles recebam o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé, separados, destinados pela fé, a mim, a pessoa de Cristo. É aqui, irmão, é aqui. A pessoa pode ter bom caráter, pode ser trabalhador, pode ser o que for, e a idade que tiver, sem Cristo ele está perdido. E ninguém vai dizer isso para ele. O padre não vai dizer isso para ele. O papa não vai dizer isso para ele. O católico, o espírito, o budista, ninguém vai dizer isso para ele. Só vai dizer isso para ele Cristo Jesus, através da sua igreja verdadeira, que vai olhar para ele e dizer, olha, você está perdido, mas Deus te ama. Você está nas trevas, mas há luz, e Cristo é a luz. Você está no poder do diabo, você está debaixo do poder da escravidão, das trevas, do pecado, mas você é amado por Deus. Venha até Ele, tem perdão para todos os seus pecados. O Evangelho é essa esperança maravilhosa, irmão. Quantas vezes as pessoas estão mentindo para as outras pessoas? Não minta para ninguém, queridos. Não bote açúcar em cima do Evangelho. Pregue o Evangelho que o próprio Cristo disse para Saulo, e é isso que nós precisamos anunciar, o Evangelho. Assim, ó rei Agripa, versículo 19, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, vivendo uma outra vida, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram matar-me, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, a consciência da providência de Deus, da proteção de Deus, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo deveria morrer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz em seu próprio povo e aos gentios. Que esperança, meus irmãos, do Evangelho! Que coisa maravilhosa o Evangelho! Paulo não está dizendo nada novo, ele está dizendo aquilo que os profetas e Moisés e a lei de Moisés disseram. A luz em Cristo Jesus, a luz. Cristo morreu, sendo o primeiro da ressurreição. Quando Paulo estava dizendo essas coisas, em sua defesa, Festo, o governador, interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco depois de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita, apertou o rei, botou o rei Agripa no parede. Você acredita nos profetas? O rei deve ter olhado, meus irmãos, que defesa, que intrepidez, que ousadia. Não tem um rato aqui, tem um tigre pregando o Evangelho nesse lugar. É um homem cheio do Espírito Santo. Não importa se está entre os pequenos, se está entre os grandes, não importa, ele não está preocupado se tem um rei com uma coroa na cabeça
diluímos o Evangelho, nós não mercadejamos o Evangelho, nós não prostituímos o Evangelho, porque as pessoas, não, ali é autoridade, ali é alguém estudado, é o doutor fulano de tal, ou é o presidente fulano de tal, não me interessa quem ele seja, ele vai ouvir o Evangelho da igreja do Deus vivo, sem menos e sem mais, para a glória de Deus, porque ali, apesar das divisas que ali existem, dos cargos que estão ali só tem pecadores que precisam de arrependimento, estão todos na mão do diabo, se não vierem para Cristo Jesus. Que realidade extraordinária, meus irmãos! É assim que a igreja precisa lidar com as autoridades, com os políticos, com o pobre, com o rico, com o doutor, com o analfabeto. É o mesmo Evangelho. Quantas igrejas hoje deixaram de pegar o Evangelho porque estão numa localidade privilegiada? Não, eu estou no lago, eu estou no plano, eu estou no altiplano, eu estou entre, então eu falo certas coisas, eu não quero ferir e magoar ninguém. Paulo não está nem aí, ele prega o Evangelho claro, límpido, e quando alguém chama ele de louco, ele educadamente diz: eu não estou louco, excelentíssimo, festa. Ele não perde a compostura, ele não tem que xingar ninguém, mas ele diz toda a verdade em Deus. Isso não é uma igreja de bajuladores, não são pastores de algodão doce, que parece que estão na frente da igreja para bajular as pessoas. Oh, vocês são lindos, maravilhosos, olha, eu quero agradecer porque vocês vieram no culto nessa noite. O quê? Agradecer você por você veio no culto? O privilégio é teu de estar aqui adorando o Senhor da glória. O que você está pensando? O que é isso? Irmão, o que está acontecendo? As pessoas estão bajulando as outras pessoas. Os pastores eram meros abajuladores, estão na porta recebendo as pessoas, dando pirulitinho, pula a amarelinha aqui para entrar na igreja no dia das crianças. Diga um pirulitinho. Mas você está de brincadeira comigo? Meu irmão, estou aqui para pregar o Evangelho, cheio da graça de Deus, esse Evangelho cheio do amor de Deus, da verdade de Deus. Eu não tenho que bajular ninguém. Eu tenho que pregar o Evangelho com todo amor e alegria, com a graça de Deus. Meu irmão, você não pode fazer diferente. Na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, pregue o Evangelho com o coração cheio de amor e piedade por essas pessoas. Mas pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Agripa, versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você não me convence a me tornar um cristão. A gente não sabe, eu particularmente acredito, pela construção da frase em grego, que isso aqui não é uma ironia, ele está falando de verdade, até mesmo pelo que ele vai falar depois. Alguns tomam isso como uma ironia. Eu particularmente acredito, até mesmo pelo tom da mensagem de Paulo, do que Agripa vai dizer depois, que é uma sinceridade em Agripa aqui, ok? Por pouco você não me persuade, não me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. A essa altura levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. E ao saírem, falaram uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado a César. Que texto lindo, irmão. Que essas lições fiquem para mim e para você. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos e diga: Deus, me dê coragem